Nós estamos expondo a primeira epístola de Pedro. E hoje a gente vai começar aqui o último capítulo dessa epístola, que é o capítulo 5. Então, já peço que abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Peço que se concentrem na palavra. Em cada frase dita. Não saia daqui sem guardar algo no coração. Não saia daqui sem levar uma palavra com você. Porque eu sei que a palavra, quando entra, ela frutifica. Isso é uma verdade. Então vamos ler a Escritura. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Vamos ler. Diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Em devoção à palavra do Senhor, curve sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-me a ser fiel à Tua palavra. E ajuda os meus irmãos a serem fiéis ao ouvir, Senhor. Que eles de fato entendam, ó Deus, aquilo que eu vou passar. E eu peço a Tua sabedoria nesse momento. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, chegou a hora de falar sobre pastores. Chegou a hora de falar daqueles que lideram a igreja do Senhor. É o momento em que Pedro separou para falar seriamente com aqueles que Deus levantou para guiar as suas ovelhas. Então, sabendo do contexto aqui da epístola e na verdade, do contexto próximo aqui, como a gente já falou muito sobre isso, a igreja estava no fogo ardente. Um fogo ardente estava entre a igreja, na verdade. Era o fogo do sofrimento, era a provação, talvez o teste da fé, queimando na igreja. A igreja sofrendo, precisando de cuidados. Então talvez seja por isso que depois de orientar a igreja, os irmãos na fé, a encomendarem o Espírito ao Deus Criador, devido ao sofrimento, devido ao fogo que eles estavam passando. Então ele começa o capítulo 5 dizendo, portanto, é nesse contexto aqui, em que a igreja passa pelas dores, em que a igreja sofre, ao ponto, e eu repito, de aconselhar os irmãos a encomendarem o Espírito ao Criador fiel. É nesse contexto que ele diz, portanto, apelo aos presbíteros. Então aqui, na verdade, é um apelo aos presbíteros. Esse é o tema da mensagem. Um apelo aos pastores. Um apelo aos presbíteros. É isso que Pedro vai fazer agora. Analisando aqui, estudando esse texto,
Parece que é justamente pelas dores do rebanho que agora ele vai falar com os pastores. É por causa dos insultos, das perseguições, dos choros, das lágrimas, da necessidade do consolo, que Pedro agora vai dizer: apelo aos anciãos, apelo a eles agora. Esse é o motivo, porque talvez analisando e lendo a epístola, vocês não entendem. Por que agora ele vai falar aos pastores? Porque do nada ele pensa isso. Ele está falando à igreja o tempo todo falando à igreja, e do nada agora ele separa uma classe em especial, para poder exortar, orientar. Então talvez você lendo isso aqui, você fique, mas por que ele faz isso? Como eu disse para vocês na exposição passada, não é sem motivo as frases de Pedro. Preste atenção em cada frase, em cada palavra, preste atenção no contexto. Tem o porquê, tem o motivo. Então é por isso que agora ele vai escrever aos pastores. É devido ao sofrimento dos irmãos. Então a gente percebe isso. Uma outra coisa que a gente percebe em Pedro aqui é a humildade dele. Porque ao apelar, ele diz: apelo os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Repara na humildade de Pedro aqui. Nós sabemos quem Pedro é. Nós sabemos quem é esse apóstolo. Nós sabemos que ele viu Cristo, que ele andou com Cristo, que na verdade ele está acima de nós. E mesmo assim ele diz: eu apelo aos presbíteros e faço na qualidade de presbítero. Ou seja, ele está escrevendo a colegas. E com humildade ele se refere aos presbíteros. Com tamanha humildade ao ponto de dizer: eu sou presbítero também como vocês. Ele não se coloca nesse momento acima. Entende? Tem um respeito aqui em Pedro, no grande apóstolo, ao falar aos presbíteros. E depois a gente vai ver o porquê disso. A gente também tem aqui uma dificuldade de achar, ou na verdade, a dificuldade de descobrir o surgimento dos presbíteros também. Onde surgiram os presbíteros? Como surgiram os presbíteros? Por que eles surgiram? É uma dificuldade. A gente sabe que Pedro fala a ele como quem está falando a colegas de ministério. Mas de onde veio os presbíteros? De onde eles surgiram? Como eu já expliquei algumas vezes para vocês, algumas denominações têm como uma hierarquia, né? Eu não vou me alongar nisso, que eu já falei isso para vocês diversas vezes. Você começa como obreiro, você vai subindo, chega diácono, chega presbítero, depois chega evangelista, depois chega pastor, depois chega bispo e quem sabe apóstolo. Nas escrituras a gente não encontra essa hierarquia. Presbítero aqui literalmente significa ancião. Ancião. Quando ele fala, no contexto de Atos ali, no capítulo 20, de presbíteros e bispo, ele está falando da mesma classe. Ou seja, os anciãos que ao mesmo tempo são bispos. Eles são supervisores. Presbítero e ancião é a mesma coisa. Bispo e supervisor é a mesma coisa. E eles pastoreiam, ou seja, são pastores também. Então o pastor, ele é presbítero e bispo. É por isso que Pedro diz e fala como presbítero. É óbvio que você não vai imaginar que Pedro é uma... Eu tenho que ter cuidado agora com o que eu vou falar. Eu ia usar um termo, não vou usar mais esse termo. Você não pode achar que Pedro é alguém que só vai à igreja para ficar sentado no altar. Como chama o altar, né? Que Pedro é esse cara, porque ele é presbítero. Então a figura de presbítero na mente de muita gente é aquele senhor que anda lentamente, sobe e senta e ouve alguém pregar. No máximo tem uma oportunidade de 2 minutos na hora do culto. Não é disso que Pedro está falando quando ele fala de presbítero. Não é disso. Ele está falando a quem apacenta a igreja, quem lidera a igreja.
É por isso que ele apela a eles. E ele sabe que há presbíteros, como ele diz aqui no verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Uma outra coisa importante aqui é esquecer essa ideia de que você pode apacentar a si mesmo. Em que sentido? Na minha casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso de líderes, eu não preciso de nada. Não tem espaço para isso nas Escrituras. Os presbíteros estão entre os irmãos. Há uma liderança, sempre existe uma liderança. No cristianismo não tem espaço para caminhar sozinho como líder de si mesmo. Não tem espaço. Entende? Eu sei que muitos fizeram isso porque sofreram desilusões na igreja, abandonaram a igreja e dizem que servem Cristo numa simplicidade de fé, que Deus aceita essa simplicidade de fé. É uma simplicidade tão grande que não serve nem para congregar. É de fato a simplicidade e a solitude sem ninguém, é sozinho em casa. E acham que essa é a melhor maneira de servir Deus, é a maneira de enfrentar o sistema, é estando sozinho, sem ninguém. Na Bíblia não há espaço para isso. Os presbíteros estão entre vocês, na igreja. Uma outra coisa importante aqui. Agora, voltando à questão de como surgiram os presbíteros, como surgiram esses anciãos. Alguns acham que isso surgiu lá no Antigo Testamento. Essa ideia, quando Deus disse para Moisés que levantaria 70 anciãos e que tiraria, ou separaria, ou dividiria a unção de Moisés com eles. Isso aconteceu. 70 anciãos foram levantados no Antigo Testamento e eles começaram a profetizar, tendo a unção de Moisés. Por um tempo, cessou. E 2 ali se destacaram também, profetizaram, e um se levantou e disse para Moisés: olha só, tem gente profetizando no arraial, porque eles tinham Moisés como líder. Moisés era o ancião, Moisés era o líder de Israel. E um chegou para Moisés e disse: estão profetizando, Moisés. E Moisés disse o seguinte: você está tendo ciúmes ou tendo inveja por mim? A fala de Moisés é uma fala impressionante. Ele diz: quem dera se todos aqui profetizassem. Quem dera se todos aqui tivessem o dom de Deus, ou esses dons do Senhor. Porque na verdade isso dividia a carga também. Então alguns acham que o surgimento do presbítero veio desse princípio do Antigo Testamento, dos anciãos. Então no Novo Testamento fizeram a mesma coisa, porque os diáconos a gente consegue detectar um princípio, entende? O surgimento dos diáconos. Vamos ler aqui Atos 6, vai aparecer aqui na frente. Eu sei que alguns têm esse texto de cor, mas vamos ler novamente, vamos reler esse texto. E aqui está claro o surgimento dos diáconos. E a função, ou as funções principais de um líder. Porque a gente vai falar de pastores aqui, a gente já está falando, né? Então olha o que está escrito em Atos 6. Quem não conseguiu abrir, foi? Pode clicar. Acompanha aqui na frente. Olha o verso 1, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Agora, olha para mim, em Israel era a mesma coisa, era Moisés sozinho, para muita gente, a tarefa precisava ser dividida. Então olha aqui, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. É incrível isso acontecer. Isso não acontece em igreja. Ninguém se queixa em igreja. Isso aqui é uma outra coisa para você aprender, que esse negócio de que a igreja primitiva era perfeita é uma mentira. Alguns dizem assim: quem dera se a gente voltasse a ser a igreja primitiva, que era uma igreja perfeita. Mas mentira, não era. Tinha muitos defeitos a igreja. Aqui é a evidência de um. Olha as queixas surgindo. Continuando. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12, na verdade, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria,
passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui surgiram os diáconos. Teve um início. Você não tem menção de diáconos no Antigo Testamento. Entende? Não tem lá isso. Isso surge no Novo Testamento. Isso aqui é inédito, gente. É sabedoria dos apóstolos sendo colocada em prática, entende? Lembra da sabedoria de Salomão? Da questão das mães, dos bebês, que um bebê morreu, e ele falou, me dá um aqui então, que eu vou partir ele no meio, vou dar um pedaço para cada. Então ali ele descobriu a mãe verdadeira. É aquela que implorou para não fazer isso e entrega o bebê a outra, não tem problema. Aí ele descobriu que era a sabedoria que Deus deu a Salomão sendo colocada em prática. Entende? Então aqui foi algo inédito. Repara, Jesus não fundou os diáconos. Para aqueles que dizem assim, eu só fico com o que Jesus faz. Não tem esses que surgem na igreja. Eu só fico com o que Jesus faz. Eu só fico com o que Jesus fala. Está aí o que Paulo fala. E o que Pedro fala. Porque você só sabe o que Jesus falou porque Lucas escreveu, tá? Você sabe o que Jesus falou porque João escreveu. Porque Jesus mesmo não escreveu nada. Então o que você sabe sobre Jesus foram os apóstolos e os achegados apóstolos que escreveram. Então aqui a gente já descartaria os diáconos com esse argumento. Se eu só fico com aquilo que Jesus faz e com aquilo que Jesus fala, então não serve os diáconos. Ou seja, eu nego a sabedoria do Espírito que estava sobre os apóstolos. Isso é errado. A fala e a sabedoria deles aqui é a fala e a sabedoria de Cristo neles. Entende? Então eles entenderam aqui, não dá para a gente se dedicar a isso e isso ao mesmo tempo. Então vamos instituir servos, diáconos, para esse serviço na igreja, para servir o órfão, a viúva, as mesas. E a gente vai se dedicar ao ministério da palavra e ao ministério da oração. O líder não pode ficar aleijado ou sobrecarregado. Ele tem que ter o foco dele. Jesus chamou eles para quê? Qual é a função deles? Você precisa descobrir. Entende? Ele não pode fazer a função dele e a do outro ao mesmo tempo. Ele tem a função dele. Então a instituição dos diáconos é uma instituição feita pelo Espírito de Deus. Deus instituiu isso. E eu repito, foi algo inédito. Inédito. Repara, não é uma hierarquia, gente. Primeiro tu vai ser diácono, mas depois ser presbítero. Não é. É algo inédito, criado por eles. Entende? Então aqui a gente tem o surgimento desse ministério precioso, que é o ministério de diaconato, fundado pelos meus apóstolos, pelos apóstolos de vocês. Foi fundado por eles, pelo poder do Espírito. E repara que Deus aprovou isso, que Estevão, cheio do Espírito Santo, morreu pelo nome do Senhor. Então, nesse caso, eu fico com tudo que Jesus falou, com tudo que os apóstolos falaram, com tudo que os profetas falaram. Eu não escolho uma parte da Bíblia para ficar. Conseguiram entender isso? Agora, aí você me pergunta, mas pastor, cadê o surgimento dos presbíteros? A gente não sabe. A gente só tem essa ideia, talvez tenha sido esse princípio do Antigo Testamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo? De onde eles surgiram? Alguns estudiosos apontam desse princípio. Foram os anciãos lá no Antigo Testamento levantados, com a unção de Moisés. É por isso que presbítero significa ancião mesmo, de idade e sabedoria, de experiência. Olha a importância deles, já que a gente está em Atos. O termo presbítero apareceu a primeira vez em Atos 11. Primeira vez que esse termo aparece. Atos 11. Mas calma, não abre não, tem gente abrindo, calma. Só dou essa dica, depois você confere, tá? Mas a gente vai ver a importância dos presbíteros em Atos 15. A gente está em Atos 6, só folhear até Atos 15. Olha a importância deles. Por que eu estou falando isso? Para você ver a maneira como Pedro trata eles. Você precisa saber o respeito que Pedro tem por eles, gente. Porque eles não eram qualquer coisa na igreja. Atos 15. Olha, verso 1, vai aparecer aqui na frente, diz assim:
Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Agora olha para mim. Não é porque alguém ensina que esse alguém deve ser ouvido. Entende? Não é porque ele ensina que ele tem que ser ouvido. A pergunta é: o que ele ensina é verdadeiro? O que ele ensina é fiel? O que ele ensina é o Evangelho? Olha o que esses homens estavam fazendo. Eles estavam tendo zelo pelo ensino. Mas o que eles estavam ensinando? Olha a heresia aqui. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Detectaram isso aqui? Se eu pegasse só esse texto bíblico e citasse para vocês e dissesse: aqui é o que a Bíblia ensina, vocês ficariam com isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam de uma coisa mais Cristo para ser salvo. Você é salvo somente por Cristo. Entende isso? Você não é salvo por causa... Se vocês fossem judeus, né, vocês iriam entender esse linguajar. Porque foram circuncidados. Entende? Ou seja, vocês têm Cristo, agora falta circuncisão para vocês serem salvos. Não é Cristo mais alguma coisa, é só Cristo. Você está entendendo? Não é Cristo e mais o jejum. Não é. Não é Cristo e mais a prática da oração. Não é. Pastor, a prática da oração, gente, é preciosa, você tem que ter. Você tem que entender que você não foi salvo porque orou. Entende? Você não foi salvo por Cristo e mais a sua oração. Eu não posso ensinar isso a vocês. Mas você ora porque você foi salvo por Ele, entende? É diferente isso. É precioso porque você foi salvo, então você ora. Mas não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. Era isso que Paulo ensinava. É por isso que ele ganhou muitos inimigos. Porque eles queriam adicionar coisas à salvação. E não dá para adicionar. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É simples. Então esses homens estavam ensinando isso. O costume da circuncisão, mais o Cristo. Olha o verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé se juntaram, aqui, seu Gabriel, se juntaram para discutir com eles acerca disso. Aí alguns falam assim: eu não discuto doutrina, eu não discuto teologia, eu não discuto isso. Cada um ensina o que quer. Cada um tem... Na quarta-feira eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre o relativismo, a ditadura do relativismo na quarta-feira. Eu tenho falado sobre esses temas da atualidade, às quartas-feiras, entende? Só que não é o que eu vou falar aqui agora, na igreja. Esse assunto foi para quarta-feira. Mas na igreja não é cada um tem a sua verdade. Entende? É por isso que eles debatiam, tinha um debate teológico. Paulo e Barnabé se juntaram, não, eles estão ensinando errado, não é Cristo mais alguma coisa, é só Cristo. E começaram a contenda, a discussão, o debate teológico. Agora imagine se Paulo fosse o líder da igreja, que se eu soubesse ficar falando aleluia e glória a Deus o tempo todo, e não soubesse defender a fé, não soubesse defender o evangelho, não tivesse inteligência, não tivesse sabedoria. Debateram juntos, Barnabé e Paulo. Vou reler esse trecho. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros. Eles contenderam com esses homens, então eles foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com mais quem, gente? Com os presbíteros. Os presbíteros decidiam junto dos apóstolos. Olha a importância deles. Eu não sei explicar, mais uma vez, o surgimento deles, mas eu sei explicar a importância deles. Eles descobriram que estava tendo essa contenda, eles vão para onde? Vêm para Jerusalém. A gente sabe que Tiago estava lá, os apóstolos estavam lá ainda, e os presbíteros estavam lá também. Então Paulo e os outros foram levados aos apóstolos e os presbíteros.
Aí olha o que acontece. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Eles foram relatar o que acontecia aos gentios, sem a circuncisão, como eles eram salvos por Cristo. E os presbíteros ouvindo, e os apóstolos ouvindo. Uma outra coisa interessante sobre os pastores, ou sobre os presbíteros, está em Atos 20, olha lá. Vira comigo. Olha o verso 26, Atos 20, 26. Vou ler. Olha o que diz. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Olha a importância deles. Se você for ler Atos 20 inteiro, você vai ver que ele reuniu os presbíteros da igreja. Olha o verso 17, só para não ficar na minha fala. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros. Então, olha o que ele diz para os presbíteros. Cuidem de si mesmos. Ele continua. E de todo o rebanho, sobre o qual, ou seja, sobre esse rebanho, o Espírito Santo os colocou como bispos. Quem levantou os presbíteros na igreja? Quem colocou os pastores na igreja? Quem foi? O Espírito Santo os colocou lá. Entende? Vocês estão entendendo agora por que Pedro apela a eles e diz humildemente: eu falo com vocês na mesma condição? Repara o respeito de Pedro a eles. Isso aqui é muito importante a gente detectar isso. Irmãos, na igreja, deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas acham que pastor fulano de tal tem doutorado, pós-doutorado, tem um monte de coisa, que ele é acima dos outros. É tudo pastor, é tudo presbítero. Foram ordenados. A igreja ordenou eles. É tudo presbítero. Um não é maior do que o outro, por causa de diplomas. Entende? Eu iria me alongar se eu fizesse isso mais no sermão, citar aqui grandes homens de Deus que não ligaram para diploma. Porque isso não faz com que o Espírito Santo esteja mais nele. Entende? Um grande pastor hoje, ainda está vivo, é um senhorzinho. O próprio John Piper disse que ele pegou o diploma dele de doutorado, está empoeirado, está jogado lá. Ele não olha nem aquilo. Porque ele foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Ele entendeu o chamado dele. O que é ser pastor? Qual tipo de pastor você quer? Talvez você veio aqui, você já até falou mal de pastores. Você até menosprezou já isso na sua vida. Qual tipo de pastor você quer? Essa é a pergunta correta? Ou a pergunta correta é: qual tipo de pastor Deus quer? Entende? Quem é que coloca eles na igreja? Quem é que levanta? O Espírito Santo. Qual tipo de pastor Deus quer? E aqui vai um recado e um conselho a vocês, principalmente aqueles que já passaram por muitos pastores, viram cada um pastoreando de um jeito. Muitos pastores, às vezes na mesma igreja, ou às vezes porque mudou, foi pulando de galho em galho, galho em galho, galho em galho. Entende? E viram cada um, e assim, qual é o jeito certo? Qual é o melhor tipo de pastor? Esse era bom nisso, mas era ruim nisso. Esse era bom naquilo, mas era ruim naquilo. Esse era ruim em tudo. Esse aqui não era bom em tudo. Porque é possível ser ruim em tudo, mas bom em tudo não é possível. Ruim em tudo tem como, mas bom em tudo não tem. Sempre tem uma falha. Mas é possível ser ruim em tudo. Entende? Isso é possível. Então, para você descobrir, você não tem que olhar para a sua experiência.
Você precisa olhar para a Bíblia e perguntar qual tipo de pastor Deus quer, como Ele quer, o que Ele ordenou a eles. E Pedro começa: eu sou presbítero como eles. Olha, o texto continua, a parte C do verso 1. Eu sou presbítero, ele diz, e sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui ele vai um pouco mais fundo, entende? Não sou só presbítero também, não. Eu fui uma testemunha do sofrimento de Cristo. Eu estava lá, hein? Eu estava lá. É só lembrando, eu estava lá. Também não sou qualquer um. Talvez aqui lembrando o apostolado dele também, quem sabe. E ele continua, como alguém que participará da glória a ser revelada. Só um ponto aqui. Isso me chamou a atenção no texto. Antes de eu começar a falar das funções dos pastores, a visão bíblica sobre isso, olha a ousadia de Pedro. Isso aqui é um ponto que salta no sermão, salta na escritura. 3 coisas: ele se apresenta como presbítero, como testemunha do sofrimento de Cristo, e mais como quê? Mais como quê? Olha a ousadia dele. E como alguém que participará da glória a ser revelada. Conseguiram reparar isso? Pedro tinha certeza da salvação dele. Ele estava convicto de que ele estaria naquele dia. Pedro estava convicto de que ele não cairia da graça. Eu sou presbítero, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e eu estarei na glória. Você ousa afirmar isso? Você ousa afirmar isso? Se chegar para mim e dizer assim, eu estarei lá, eu estarei na glória. Uma coisa importante, não é porque você, às vezes, não tem essa certeza, você não seja salvo, não, tá? Pedro tem muita experiência. Ele foi peneirado pelo diabo uma vez, gente. Ele caiu na mão do diabo. E como diz Joel Bick, né? Joel Bick diz o seguinte: ninguém passa tranquilo na peneira do diabo. Tem sempre o abalo. E Pedro sabe. Ele andou com Cristo, ele viu tudo aquilo, ele se precipitou algumas vezes. Mas Jesus disse, Satanás te pediu, Pedro. Alguns teólogos acreditam que ele não atentou para a exortação do Cristo. Não atentou. Muito para isso. Até que o diabo pegou. E aí ele negou a Cristo 3 vezes. Depois disso veio o arrependimento. Cristo o chamou e disse, você vai pastorear as minhas ovelhas. Você vai pastorear. Anos se passaram, ele errou de novo, Paulo exortou ele. É alguém experimentado, é alguém que pode olhar para trás e realmente ver. Gente, isso aqui é óbvio que vem muito também pela experiência de fé. É alguém que pode olhar para trás e ver quantas armadilhas eu escapei, quantas tribulações eu passei, e eu estou aqui ainda. Isso aumenta a sua certeza, entende? Porque eu ainda estou aqui, porque eu ainda sirvo a Cristo. Aí você olha para trás e vê, se eu escapei, se Ele me sustentou aqui até hoje, eu estarei na glória eterna. Porque não é qualquer um, eu tenho lambadas nas costas. Aí você pergunta, mas quem deu? O diabo. Eu caí na peneira dele. E a minha fé não desfaleceu. Então é alguém que pode olhar para o passado e projetar o futuro olhando para o passado. Eu sobrevivi. Eu enfrentei gigantes e gigantes. Se eu venci todos eles em nome de Jesus, não perderei para o próximo. Eu estarei na glória eterna. Pedro tinha certeza que estaria lá. E olha o que ele diz para os presbíteros, verso 2. Olha o conselho, olha a exortação para uma igreja que sofreu, passa por perseguição. Verso 2, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. É uma ordem do apóstolo, entende? Ele fala isso na condição de pastor.
Repara na linguagem de Pedro, gente. Os estudiosos analisando isso aqui dizem assim, ele repete exatamente o que Jesus falou para ele. Eu acabei de falar que ele negou. E na restauração de Pedro, Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas? Vocês lembram dessa cena, né? E é claro, foram 3 vezes isso, né? Eu te gosto, eu te amo. Jesus diz para Pedro, pastorei os meus cordeirinhos. A mesma palavra que ele ouviu, ele usa aqui agora para dar àqueles homens que não andaram com Cristo. A mesma coisa, e ele diz no verso 2, pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. E isso aqui é algo importante, eu vou falar daqui a alguns minutinhos também. O rebanho é de Deus, não de Pedro, não de Paulo, não dos pastores. Pastores não podem fazer o que quer com o rebanho. Repara aqui, na sensibilidade que tem isso. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está sobre os seus cuidados, Os pastores estão cuidando de algo que não é deles. É de Deus. E uma outra coisa aqui é, o próprio Pedro e os próprios pastores eram cordeirinhos também. São cordeiros dentro do rebanho do Senhor, mas que o Senhor colocou para cuidar, que estão debaixo dos seus cuidados. E ele continua, olhem por ele, ou seja, pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olha os conselhos de Pedro. Olhem por eles, supervisor, é aquele que vê além, entende? Deus dá essa capacidade para os ministros de ver além. Às vezes as pessoas estão vendo um monte de coisa fechada, o ministro está vendo além, entende? As decisões dele são decisões diferentes, ele está enxergando além. Isso significa ser o bispo, o supervisor. Ele precisa ver além, mas não por obrigação. Algumas versões trazem assim, não por constrangimento. Parece que é a palavra que mais... O que significa isso? Já que a igreja me colocou como presbítero, né? Olha o constrangimento. Então eu tenho que ser. Já que a igreja me colocou, já que a igreja me escolheu. Porque quando a gente olha nas escrituras, gente, a base que a gente tem é que quem ordena pastor é a igreja, tá? É a igreja. Eu falo isso com humildade. Eu sei que tem pastores também que me ouvem. Eu falo com humildade. Não é papai e mamãe que são pastores que tem que ordenar o filho, ou o sobrinho, ou o neto. Quem ordena é a igreja que enxerga, é a igreja que diz, vai ser ordenado. Estão entendendo? A Bíblia ensina isso. Então não é por constrangimento, já que me escolheu. Aí vem esse constrangimento. Aí alguns acham assim, aqueles filósofos de igreja, não é? Várias tem dessas pessoas, né? Que tem as coisas já na cabecinha, na caixinha, e acha que é daquela maneira. E diz assim, eu não concordo com gente que quer ser pastor também. Quem quer ser pastor, quem deseja muito, não serve. Tem que ser alguém que Deus vai lá, chama e coloca e pronto, sem a vontade do cara. Por quê? Lê alguns trechos do Antigo Testamento, principalmente Jeremias, que Deus quis levar como profeta. Diz, eu sou um menino. Entende? Então pega aquele contexto ali, algo restrito, e amplifica. Tem que ser dessa maneira. Timóteo capítulo 3, ele diz assim, aqueles que desejam o episcopado, excelente coisa deseja. Entenderam? Aquele que deseja. A igreja até enxerga, esse daria um bom pastor, mas se ele não deseja, não é para ser. As escrituras ensinam isso, desejem. Aí fica assim, eu quero ser pastor, mas eu tenho medo de falar. Fala que quer ser, aí a igreja vai decidir se vai ser ou não. Estuda para isso, tenta se preparar e a igreja vai ver se sim ou não. Mas você tem que desejar. Eu sei que tem alguns exemplos na história da igreja, gente que não quis, a igreja obrigou a ser, e se tornou um excelente pastor, um excelente bispo.
Porque depois que estava no ofício, entendeu de Deus que era aquilo e fez mesmo. Ele tem que desejar, não é por constrangimento, não é por obrigação. Ele deseja aquilo ali e ele tem que fazer com livre vontade, como Deus quer. Então é mais uma orientação de Pedro. Não façam isso por constrangimento, nem por obrigação, mas de livre vontade. Livre vontade. Não é assim, eu queria ser tanta coisa, eu queria ser médico, eu queria ser advogado, não consegui nada, fui frustrado em tudo, então o que eu vou ser? Vou ser pastor. Não é isso, gente. É um desejo, sabe? Ainda mais hoje em dia, pastor virou chacota, né? Infelizmente, muitos trouxeram esse escândalo. Então é difícil agora pegar um adolescente da igreja, um jovem que deseja ser pastor. E se desejar falar com pai e mãe, falar, menino, está doido? Tu vai ser médico, tu vai ser um advogado, tira isso da tua cabeça. Tu não vai ser isso não. Você já vê que não é algo de glamour, não é algo, entende? Mas o desejo tem que estar ali, no coração dele. Ele tem que desejar. Eu não vou abrir que eu não tenho tempo para isso. Mas é 1 Timóteo capítulo 3, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja, ou excelente obra deseja. Uma outra coisa que Pedro diz, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ainda bem que isso não existe. Era só na época de Pedro que existia isso, né? Não seja pastor por ganância. Depois que eles descobriram, parece que depois que eles descobriram que a igreja sustentava os seus presbíteros, os seus pastores, então muitos queriam se apoderar da igreja para crescer financeiramente. Entende? Ainda mais lá no princípio, gente, ainda mais lá no princípio da igreja, onde os apóstolos fizeram maravilhas, milagres, onde as pessoas olharam aquilo e temiam. Não, aquele cara é de Deus. Os sinais evidenciam que ele é de Deus. Aí depois os presbíteros vêm juntos dos apóstolos crescendo. A igreja vai respeitar, vai olhar, vai dar a lã, vai sustentá-lo, porque isso é bíblico. Aí o que eles faziam? Usavam disso para ganância, para tomar tudo do rebanho, para tomar tudo. Cada oportunidade que ele enxerga na igreja é uma oportunidade de crescer. E alguns têm essas coisas na igreja e ainda se entremetem em coisas lá fora também. Um joguinho aqui, um negocinho ali, um jeitinho a mais aqui de ganhar mais dinheiro, e na igreja faz mais uma coisa. Se sobrou um dinheirinho ali, ele já, entende? Junta uma cúpula, isso acontece. Isso acontece. Então Pedro está orientando, você não pode ser pastor por ganância. Não pode. Mas você tem que fazer isso com o desejo de servir. De servir. É difícil a gente encontrar. Eu não vou julgar por todos. Às vezes tem um monte aí que a gente não conhece, mas é difícil você ver pastor botar a mão no bolso para fazer alguma coisa, né, na igreja. É aquela ideia de que a igreja está lá só para servir ele. Agora ele pegar algo e falar, essa obra aqui eu dou tanto, eu oferto tanto. É campanha de missão, vou colocar. Deus está vendo. Não quer dizer que ele vai escrever no envelope, essa oferta é do pastor. Não quer dizer. Mas ele nunca quer botar a mão no bolso, ele não está nada para servir. É por isso que a ganância não pode estar junto. Porque ele vai olhar a igreja e vai ver a igreja como um negócio. Ainda bem que isso não existe mais. Pelo contrário, né? Existe muito, gente. É por isso que você vê gente do nada abrindo uma igrejinha na esquina. Também não vou julgar todos, não. Mas é uma maneira de aumentar a renda. Trabalha o dia todo, de segunda a sábado, não tem tempo para nada. Não estuda, não lê um livro, nada. Monta um ponto de pregação, bota fogo na igreja. Vocês já observaram pastores que às vezes não têm o que falar e emenda línguas estranhas para
Aí vai pensando enquanto fala, e fica 3 minutos, aí o fogo pega e já vai. Não falei nada com nada, mas o povo sentiu, então está valendo. Aí termina o culto, um cutucou, fala, que foi uma bênção, né? Foi, mas o fogo caiu, e nada. Não aprenderam nada. Agora indo para um outro meio, já no meio que aconteceu numa igreja tradicional, não vou falar nome de denominação nem nada. Um pastor chegou lá, abriu a Bíblia para expor um texto, isso aconteceu. Amigos meus pastores estavam lá. E foi um pastor pregar já, né? Mais ou menos seus 50 e poucos anos, abriu a Bíblia, vamos lá, leu o texto e na hora de expor, cadê? Nada. Aí ele fez exatamente assim, ele fechou a Bíblia e falou, irmãos, eu vou falar aqui o que eu quero sobre amizade, entende? Então, vou falar isso, vou cantar um louvor aqui para a edificação dos irmãos, entendeu? Então, a amizade é isso, falou alguns minutinhos e cantou um hino. Tem gente que adora, ainda bem que ele não pregou, porque quando prega 40 minutos, né? Tomara que todos os pastores sejam assim, né? Falem 5 minutos e cantem um hino. Não é assim, é o desejo de servir. E Deus instituiu também as maneiras como o pastor serve o rebanho. Continua, verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não sejam dominadores do rebanho. Você sabe o que é dominar aqui? Dominar aqui é se apossar com força. Entende? Literalmente isso, de tomar, de dominar, é um domínio que ele exerce. E tendo aqui uns irmãos simples, submissos, humildes, dava para fazer, entende? Não era bode, ele não estava lidando com bode, ele estava lidando com ovelha. O bode dá logo um coice, imagine, 30 bodes. Toma-lhe cabeçada. Mas não, eram ovelhas do Senhor, o rebanho. São ovelhas humildes, então se apossavam, era com força. Também não é assim que tem que ser feito. Repara, gente, sabe quem está falando isso aqui, gente? É um apóstolo. É um apóstolo. Sabe de coisa que eu já ouvi? Assim, cara, tu não sabe o que aconteceu lá na igreja tal, no gabinete. O pastor deu um tapa na cara do oficial da igreja. Deu um tapa na cara dele, o cara não fez nada, porque ele era ungido do Senhor. Foi um tapa de amor, mas foi um tapa. E ai daquele que questiona. Entende? Quem já ouviu de púlpito? Principalmente já fala quando aconteceu uma coisa, né? E às vezes não é nem com um grupinho rebelde, não. Às vezes é com um grupo mais bíblico e mais misericordioso da igreja. Aí não bate, né? Nem desrespeito ele sofre. Não está satisfeito, pode ir embora todo mundo. Vai ser o que eu quero aqui. Vocês nunca ouviram, mas tem muito lugar que se ouve falar isso. Aqui é o que eu quero. É o jeito que eu quero. É o meu nome que está na placa. Ministério fulano de tal. É a minha foto lá na frente. É a minha família. É o que eu quero. Agora, olha o que um apóstolo está dizendo, não sejam dominadores. Ele está dizendo isso, sabe por quê? Porque nem ele era. Porque ele temia, ele sabe quem é o dono. Sabe por que Pedro sabe quem é o dono? Porque o dono um dia chegou para ele, apacenta os meus cordeiros. Os meus cordeiros. Então, se você sofreu algum abuso de pastor, se você não quer estar mais na igreja porque você acha que pastores não... Gente, eles não representam a Cristo, não faça isso com a sua própria alma. Existem sim pastores, homens de Deus, servos de Deus consagrados, bondosos, humildes, não são perfeitos. Não são perfeitos, não são pastores que conseguem às vezes satisfazer todas as demandas da igreja, mas são homens bons, que querem pregar a palavra do Senhor sim. Então não venda a sua alma por causa desses homens. Procurem. Não mate a sua alma também estando num lugar onde tem um homem cruel no púlpito.
Não se submeta a esses domínios, porque isso não é bíblico. Deus não quer que o pastor domine sobre o rebanho. Deus não quer que o pastor seja ganancioso. Deus não quer que o pastor faça por constrangimento. Não quer isso. O que Deus quer? Faça de livre vontade. O que Deus quer? Faça com desejo de servir. O que o Deus quer? Não domine, mas seja exemplo. Seja modelo. Que as pessoas olhem assim, não é perfeito, mas é um bom homem, é um exemplo, é um bom homem. Então não submeta a sua alma a 5 anos, a 10 anos, num lugar desse, onde tem um cara desse tipo no púlpito. Alguns às vezes perguntam, quando eu preciso mudar de igreja? Quando eu tenho que mudar de igreja? Uma das coisas é se você tem alguém no púlpito despreparado, ruim, ganancioso, já era para ter ido embora. Entende? Já era para ter ido embora. Eu não estou incentivando a meninice por qualquer coisinha sair, não. Porque você precisa criar a raiz onde você está. É difícil também a gente chegar hoje na igreja e falar assim, tu é membro da igreja tal? Quanto tempo? É difícil tu ouvir, estou lá há 7 anos, estou lá há 10 anos, estou lá há 15 anos. Mudou? Tá bom, mudou. Não está numa igreja onde, né? Mudou, mas agora muda e cria raiz. Cria raiz. Então Pedro aqui, ele tira um raio-x disso tudo. Vamos ler Tito. Eu peço só um pouquinho mais da paciência dos irmãos. Gente, a gente precisa olhar para esses textos. Você está aqui, dedique-se. Eu estava conversando com alguns irmãos, né, que se matricularam em academia, né? A gente estava conversando assim, já se matriculou para o bem da tua saúde? Não vai lá e fique conversando não, se lasca mesmo, não é para isso que tu está lá? Faça de verdade. Você está lá para melhorar você, a sua saúde, então não fique conversando. Você já vem para a igreja, então se dedica, ouve. Se mandar ler, leia. Olha Tito no capítulo 1. Olha o tratado de Paulo a Tito sobre pastor. Gente, olha o verso 5. Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero, olha agora, olha o que o pastor tem que ser. Vamos lá. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não de 2, nem de 3. Não importa se era naquela época, 2000 anos atrás, mas de uma só mulher, leal à sua esposa, fiel à sua esposa, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Entende? Seja capaz disso tudo. Só mais um texto. A gente precisa. 1 Timóteo 5. Só está em Tito, recua. Bem pertinho. 1 Timóteo 5. Olha o verso 17. Olha o verso 17. Diz assim: os presbíteros que lideram bem, gravem isso, hein, gente? Que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo o trabalho é a pregação. E mais o quê? O
Quem está dizendo isso não sou eu, não. São palavras do Espírito Santo. Ele colocou e ele sabe como o presbítero deve ser. Ele sabe como o pastor deve ser. Todo pastor que lidera bem, que é bom homem, lidera bem, é digno de honra. Aí ele diz, mas especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Dupla honra aqui são questões realmente financeiras. Mantenha-os para que ele possa cada vez mais crescer em conhecimento e ensinar vocês. Então, alguns às vezes vêm com um pensamento assim, eu vou ser pastor, não quero nada da igreja, vou trabalhar dia e noite, de segunda a sábado, de segunda a domingo, não quero nada, achando que esse é o bom pastor. Entende? Quando o que Paulo está escrevendo a Timóteo aqui é não. Esses que se dedicam ao ensino, à pregação da palavra, eles devem ter dupla honra, especialmente eles. Porque é um trabalho, gente, é doloroso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É claro que eu não vou dar um raio-x nem mesmo da minha vida, eu não preciso, não vou fazer. Não vou fazer. Mas, já viu em época de prova em faculdade? Às vezes eu vejo alguns jovens, né? Faltei o culto, estou em prova. Essa semana estou uma loucura que eu estou em prova. Estou em prova, tendo que estudar. Tem uma aí na igreja que fala assim, pastor, me dá uma folga aí que eu vou me dedicar agora que eu tenho que passar no mestrado, não vou citar o nome dela. É uma loucura, é muito estudo, mas passa. A prova é uma semana. Agora imagine você elaborando, estudando para pregar 4 vezes, para ensinar, para discernir os tempos, o que está acontecendo, quem está se perdendo na igreja, qual é o grupo que está sendo abalado, você estudar sobre aquilo, você ensinar, é como se tivesse prova toda semana, para sempre, na tua vida. E você tem que executar toda semana, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. Fora as opressões, fora os atentados que vêm contra a sua vida. Que o inimigo da alma, ele vai em cima daqueles que são bons, sim. Tudo isso. As pessoas falam, isso não é trabalho, não. Menospreza. Às vezes dá vontade de orar assim, Senhor, coloca tudo que está sobre isso nele para ver. Bota nele. Só por um mês. Que ele fique com o celular por um mês. E que ele faça tudo isso em uma semana somente. Agora, nesse momento, toda essa responsabilidade de dormir todo dia sem desligar o interruptor. Todo dia dormindo com peso. Sou pastor da igreja do Senhor. 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 Todos os dias. A mente não para. Ela fica assim, ó. Ela não para. Nunca. Não tem como. Tudo que você ouve, tudo guardado como uma esponja. Entende? Eu lembro de um professor meu, um homem muito piedoso, ele dizia assim, professor justamente da matéria de homilética, de pregação, ele disse assim para a gente na classe, lembra, tem coisa que a gente ouve, que a gente não esquece nunca, os membros da minha igreja chegam na minha igreja, mesmo com todas as falhas que ele tem, eles chegam na minha igreja com uma certeza, o pastor vai ter um sermão para pregar. Isso eu sei. Ele disse, tem que ser assim com vocês. Não pode chegar, será que ele vai falar hoje de novo do cachorro? Será que hoje, mais uma vez, ele vai falar da esposa de novo, a mesma história? Será que mais uma vez ele vai ficar contando piada? Porque ovelha quer palavra, gente. Quer palavra. A alma precisa disso. Eu lembro de uma história que aconteceu com um pastor batista nos Estados Unidos, Mark Dever. Ele contou para a gente no evento que ele teve no Brasil. Foi no início do ano, eu fui lá ouvi-lo. É um pastor que escreveu sobre 9 marcas de uma igreja saudável. É um bom pastor. Ele disse que quando ele começou o ministério dele numa igreja, a igreja estava com pouquíssimos membros. E ele falou, quando eu cheguei lá, os membros tudo velho. Cheguei na igreja. Ele falou assim, você sabe o que eles falaram para mim na reunião? Quando eu ia tomar posse? O que não é correto, gente, mas é o que eles falaram. Ele disse para o pastor Dever o seguinte,
Não gaste o seu tempo visitando a gente em hospital, porque a gente é velho e fica doente toda semana, todo mundo aqui. Por favor, prepare o seu sermão para pregar para a gente. Tenha tempo para estudar, para pregar para a gente. Sabe por que ele relatou isso? Era uma igreja que passou na mão de um monte de pastor. Teve de tudo, mas não foram alimentados. Eles começaram a entrar em crise de querer a palavra. Então, algo particular deles. Isso foi uma decisão da igreja. Ele disse, é óbvio, quando eles ficavam doentes, eu visitava, isso é óbvio. Mas o que ele ressaltou é o anseio deles para que eu tivesse o tempo de trabalhar, para eu levar para eles a palavra revelada do Senhor. E eles saíam sorrindo, e chegou um pastor aqui que prega, imagine os outros. Os que passaram, e às vezes causam marcas na igreja, e membro, e aquilo fica, rancor, fica um monte de coisa. Ao ponto de chegar, a gente é velho, só tem velho na igreja. Toda semana não está no hospital, pastor. Aí o senhor não vai pregar. Ele, não, é óbvio. Hoje é uma igreja, anos já que ele está nessa igreja, é uma igreja abençoada, ele tem edificado muitos pela vida dele, dedicada a isso. Eu quero terminar, olha o verso 4. Verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Escuta uma coisa. Nós somos falhos. Sempre o pastor pode ser melhor. Sempre. Ele sempre pode ser melhor. E ele precisa orar sempre para ser melhor. Sempre. Mas uma das coisas que precisam mover o pastor é saber que o Supremo Pastor vai voltar e ele vai prestar conta a ele. Vocês sabiam disso? Imagine o tremor que tem para aqueles que de fato são sérios. Uma vez um homem de Deus disse assim, vocês acham que pastores que não são sérios ficam abatidos, doentes? Não, porque eles não estão nem aí. Você só vê pastor bom, sério, que adoeceram. Entende? Tu não vê pastor que não ligava para nada, ficava não. Nem aí. Pastoreavam 70 anos direto. Não se importava com nada. Com nada. Não tinha estresse com nada. Agora imagine um pastor que sabe dessa verdade, que um dia eu vou prestar conta ao Supremo Pastor. Membros da igreja não são patrões de pastor. Não são. O pastor, ele vai prestar conta. Alguns usam isso até como álibi, né? Eu presto conta. Gente, isso é terrível. Eu não presto conta, eu presto contas a Jesus. Ah, é? Vai chegar aí. Vai chegar esse dia. Por que eu estou falando que membros não são patrões? Lá em Hebreus tem um texto, no capítulo 13, que diz assim, sejam submissos aos vossos pastores, obedeçam a eles, como quem vai prestar conta da alma de vocês, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então obedeça a eles, sejam submissos. Se os membros são patrões do pastor, quem tem que obedecer é o pastor e não os membros, porque o patrão é aquele que manda. O patrão não obedece. Com isso eu não estou dizendo também que o pastor é um patrão dos membros, mas é uma liderança constituída por Deus, e toda liderança constituída na igreja também deve ser. As pessoas devem submissão aos seus líderes. Mas o pastor, ele vai prestar conta a Cristo. Agora, dorme com esse barulho. Talvez alguns que desejam ser, talvez nem queiram mais. Quem muito é dado, muito será cobrado. Mas tem algo bom também nesse texto aqui. Sabe o que tem de bom nesse texto? É eu saber. Escuta o que eu vou falar para vocês aqui. É porque está filmando, é por isso que eu não gosto de estar filmando, porque eu gosto de falar para vocês, só para vocês. Entende? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que faz a gente permanecer e olhar e dizer, vai valer a pena. Agora, por outro lado, sabe o que é? O meu trabalho, ainda que não agrade a todos,
não é em vão no Senhor. Entenderam? Porque os pastores que pastoreiam bem receberão a imperecível coroa da glória. Todos vão prestar contas a Cristo, mas os que trabalham bem, os que são fiéis, receberão essa coroa. A gente não vai agradar a todos, mas o que a gente tem que ser é uma boa pessoa, um expositor da palavra que leva a sério. Isso faz a gente continuar, porque naquele dia, porque a palavra aqui na verdade é a coroa imarcessível. Sabe o que significa isso? Que não murcha. Por que Pedro usou essa palavra? Porque naquela época os atletas recebiam aquela coroa de plantinha, vocês já viram isso? Como prêmio, mas murchava. Então Pedro usa essa linguagem, dizer, aquela coroa que vocês, presbíteros, vão receber, não vai murchar. Ela não vai acabar. Nunca. Gente, os maus vão se ver com o Supremo Pastor, mas os bons vão receber dele a premiação. Aí talvez você fique pensando, pastor, você pregou aqui sobre pastores. Eu não preguei porque eu quis, eu preguei porque está na exposição de Pedro. Eu sou escravo do que está aqui. O próximo tema é um conselho aos jovens, não fui eu que separei. Basta você ler aí o próximo verso 5, da mesma forma, jovens. Eu sou escravo do que está aqui, eu vou falar do que está aqui. Então você já sabe que domingo que vem vai ser aos jovens. Entende? Mas talvez você esteja dizendo, pastor, mas só os pastores vão receber isso tudo? Para fechar, eu quero que vocês, é o último texto, eu juro, a gente fecha. Assim, tá, pastor, tu já está aprovado, fala menos, que Jesus vai, já está garantido já. Fala menos, que já está garantido já, fala menos. 1 Coríntios 15, tem um texto que eu gosto muito também, e aqui não é só para pastores, vale para todos. Olha o que diz no verso 58, e grava isso para a sua vida também. Você não é pastor, mas você está no rebanho, grava isso. Verso 58, 1 Coríntios 15, diz assim: portanto, meus amados irmãos, olha como o pastor se refere às ovelhas, hein? Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu preguei sobre pastores e encerro falando à igreja. O trabalho de vocês também não é inútil, porque é feito no Senhor. Vocês também receberão o prêmio naquele dia. Entende? Sejam bondosos também. Sejam fiéis também. Dediquem-se também naquilo que Deus chamou. E eu repito, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero ter edificado sua fé, seu conhecimento, sua vida como no todo nessa manhã. Curva sua cabeça. Senhor Deus, teu rebanho está aqui, Senhor. E eu me coloco dentro desse rebanho, Pai. Como eles, Senhor, eu preciso da tua graça também. O Senhor vê o coração, ó Deus. O meu coração e o coração deles. Eu peço a Ti, Pai. Eu peço a Ti. Guarde a nossa coroa de glória. Porque um dia nós estaremos contigo, Senhor. Senhor, cuide da igreja. Como eu preguei sobre pastores, Senhor, eu peço que eu seja melhor também para eles, Pai.
Com humildade eu peço a Ti mais poder, mais graça, mais sabedoria, mais força para eles, ó Deus, para eles. E eu peço a eles, ó Deus, a Tua bênção. Que a Tua graça recaia sobre o Teu rebanho, Pai. Que eles saibam que o Supremo Pastor está olhando por eles todos os dias. Que ninguém é como Cristo, Pai. Nós somos cordeiros de Cristo. Senhor, eu oro agora de maneira específica aquelas necessidades do coração onde eu não posso chegar, Pai. Que só o Senhor pode. E nesse momento eu peço, pastoreie esse coração, Senhor. Tira, ó Deus, o desânimo, a angústia, a ira. Porque eu sei, Senhor, que Tu tens poder para tocar em coração, Senhor. Cuida deles, em nome do Senhor Jesus. Cuida deles. Aqui vai a minha oração, Senhor, para todos os membros dessa igreja e para todos também que aqui estão. Que eles possam de fato ter um encontro verdadeiro sempre com a Tua palavra. E que sejam cheios do Teu Espírito. Eu oro também pelos pastores, ó Deus, que estão pelo mundo. Teus servos, ó Deus. Aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, têm fraquezas. Alguns estão pensando em desistir, Senhor. E eu peço a Ti, sustente os Seus servos, Pai. Dê a eles, ó Deus, poder do Teu Espírito para permanecerem de pé, ó Deus. Que eles tenham a coragem de continuar abrindo a Bíblia, Senhor, e falando dela, Senhor. Para o bem do Teu povo. Porque eu sei que está escrito na Tua palavra que o povo é destruído porque não tem conhecimento. Não deixe os Teus servos desaparecerem, ó Deus. Mantenha-os. Mantenha-os. Que as igrejas, ó Deus, possam amar os bons pastores e fiéis, Senhor. Para que seja uma alegria ao coração deles, Senhor. Cuidando dos pastores e da igreja, Senhor. O Teu povo cresce. Que o poder do Teu Espírito faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados. A nossa alma é encomendada a Ti. Em Cristo Jesus. Amém.